Olá, turminha! Preparados para mais uma atividade de matemática da apostila? Quero saber quem vai acertar tudinho, hein? Vamos começar. O exercício 1 diz o seguinte: complete a tabela, os numerais que estão faltando. Então, nós temos uma tabela e essa tabela tem os números de 1 a 20. Deveria ter, né? Porque está faltando alguns números para serem preenchidos. Então, turma, nós temos o número 1. Qual o número que vem depois, hein? Preencha aí. Temos o número 3. Qual o número que vem na sequência? E depois? Depois tem o número 6, o número 7 e depois o 7. E assim você vai preenchendo a tabela, tá bom? Essa tabela é referente aos números de 1 a 20. Tem que preencher a sequência correta dos números de 1 a 20. Prosseguindo. Exercício 2. Conte os animais de cada conjunto e registre a quantidade correspondente. Então, a gente vai ter diversos conjuntos. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro conjunto, que são as zebrinhas. Vocês viram as zebrinhas? Olha que bonitinho as zebrinhas, né? Então, vamos contar quantas zebrinhas nós temos nesse conjunto. Vamos lá? Vamos contar juntos? Eu vou destacar a quantidade um por um e vocês vão contando aí de casa, tá? 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Agora é com vocês. Quantas zebrinhas que nós temos nesse conjunto? Vamos contar juntos de novo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 zebrinhas, então ao lado a gente vai escrever 9, tá? A mesma coisa a gente vai fazer para o grupinho, o conjunto dos leões, o conjunto das ovelhinhas, o conjunto das girafas e dos passarinhos também. O conjunto dos tigrinhos, o conjunto das tartarugas e o conjunto das oncinhas, tá? Então, vai contar quanto tem em cada conjunto, escrever a quantidade ao lado. Continuando, agora nós vamos para a página 120. A gente vai trabalhar agora com os numerais até 20. Exercício 1. Escreva o número antecessor e o número sucessor de cada numeral que está em destaque. Então, note vocês, né, que a gente tem aqui os castelinhos e no meio a gente tem um número. A gente vai escrever o número que vem antes, o antecessor e o número que vem depois. Vamos pegar esse caso como exemplo. Número 13, qual o número que vem antes dele? E qual o número que vem depois? Lembra da sequência que a gente fez lá na outra página, dos números de 1 a 20? Aqui a gente vai fazer algo parecido, tá? A gente vai preencher com os números que estão faltando em relação ao número que está em destaque no meio. O que vem antes do 13? Respondeu certo quem disse 12. E o que vem depois do 13? O número 14. Muito bem. O mesmo vocês vão fazer para o número 19. Vocês vão fazer para o número 17, o que vem antes, o que vem depois. Também para o número 15, o que vem antes e o que vem depois. Assim como para o número 9, o que vem antes e o que vem depois. E o número 2 também, tá? Sempre colocando o número que vem antes e o número que vem depois do número que está em destaque no meio. Prosseguindo. E agora a gente vai fazer o exercício 2. Leve o passarinho até o ninho, contando de 2 em 2. Então, nós temos a seguinte missão: levar este passarinho até o ninho dele. Para isso, a gente vai percorrer uma sequência, um caminho de números, sempre contando de 2 em 2, até chegar ao ninho. É importante a gente respeitar a direção das setinhas, porque esta é a direção do nosso caminho, tá? Então, vamos lá. Começando pelo número 2.
A gente vai acrescentar agora mais 2. Faça aí com o seu dedinho. Numa mãozinha coloque 2 dedinhos e na outra mais 2 dedinhos. Lembrando que é isso que pede exercício, né? Sempre contar de 2 em 2. Então, no número 2 a gente já tem, tá dentro do retângulo, né? Mais 2 dá quanto? Vamos contar. 1 dedinho, 2 dedinhos. Agora na outra mãozinha, 3 dedinhos, 4 dedinhos. Muito bem. Então, agora nós temos o número 4. Já está colocado ali na apostila, né? Agora, a gente vai pegar o número 4 e no próximo retângulo, a gente vai contar mais 2. O número 4 a gente já tem. Quanto é 4 mais 2? Vamos lá? O 4, faça o 4 aí com a mãozinha. Agora, na outra mãozinha, faça o número 2, 2 dedinhos. Quanto é que dá? 4 dedinhos mais 2 dedinhos. Contem aí. 1, 2, 3, 4, que a gente já tinha, mais 2, 5, 6. Respondeu certo quem disse 6. Muito bem. Coloca o 6 lá no seu quadradinho, no seu retângulo, tá? Seguindo a setinha, o 6 a gente já tem. Agora, a gente vai acrescentar mais 2. Como é que a gente faz essa continha? Faz o número 6 com a mãozinha. Muito bem. Então, guarda esse númerozinho 6 na cabeça. Agora, faça o número 2. 2 dedinhos levantados. E a gente conta a partir do número 6, tá? Vamos acrescentar mais 2, contando a partir do número 6. Então, o que vem depois do 6? 7. Muito bem. É mais um dedinho aí, hein? E depois o 7, 8, é o segundo dedinho. Muito bem, então 6 mais 2 é quanto mesmo, turma? 8, né, que a gente já havia falado. Muito bem. Agora, continuando, né? A gente já temos agora o número 8. Ou agora, seguindo a direção da setinha, a gente vai acrescentar... A partir do número 8, vamos acrescentar mais 2 números, né? Vamos lá, conte. 8 mais 2 dá quanto, turma? 8 mais 2. O 8 a gente já tem, guarda na cabeça. Acrescenta mais 2 agora. Depois do 8 vem que número? 9 e depois 10. Muito bem, acrescentamos mais 2 números. Né? E coloca lá no seu retângulo, preenche o seu retângulo, seguindo a sequência da flechinha. Não esqueça da sequência da flechinha. Bom, o 10 agora a gente já tem. Agora a gente vai acrescentar mais 2. Então, o 10, faça o 10 com as mãozinhas aí, todos os dedinhos estendidos, né? Os dedinhos das duas mãos estendidos. O 10 a gente já tem, guarda aí na cabeça, vocês estão olhando os dedinhos, né? Todos estendidos. Agora, a gente vai acrescentar mais 2, a partir do número 10, tá? Então, vamos lá. O que vem depois do 10? 11, muito bem. Agora, só falta mais um número. Depois do 11, 12, muito bem. Preencha lá no seu retângulo, número 12. Seguindo a sequência, depois do 12, a gente vai somar, adicionar, acrescentar mais 2 números. 12, guarda aí na sua cabecinha, o 12 você já tem, guarda na cabeça. Agora a gente vai acrescentar mais 2 números. Vamos lá, o que vem depois do 12? 13, levanta um dedinho. E que mais? Depois do 13? 14, é sequência, né? Depois do 12 vem o 13, depois do 13 vem o 14. E a gente acabou de acrescentar mais 2 números. Muito bem, escreva lá no seu retângulo, 14. Seguindo a direção da setinha, e depois do 14, vamos acrescentar mais 2 números? Então, vamos lá, 14 a gente já tem, guarda na cabeça. Agora, faz assim, levanta 2 dedinhos. Cada dedinho, a gente vai contar mais um número a partir do 14, vamos lá. 14, o que vem depois do 14? Ergue o dedinho aí. 15, muito bem. Agora, para o outro dedinho, o que vem depois do 15? 16, muito bem. Depois do 14, a gente acrescentou mais 2 números, que é o 16. Aliás, já está preenchido na apostila. E aí, turma? Depois do 16, vamos acrescentar mais 2 números? Então, vamos lá. Guarda o número 16 na cabeça. E vamos acrescentar mais 2 números. Faça o número 2 com o dedinho, para saber a quantidade de número que você vai somar.
adicionar, acrescentar, tá? Então, 16 a gente já tem, guarda na cabeça. Depois do 16 vem que número, turma? Qual que é a sequência? 16, depois vem o 17. Muito bem, esse 17 representa um dedinho teu aí que tá levantadinho. E depois do 17, falta só mais um dedinho, né? Mais um númerozinho para acrescentar, né? Depois do 17 vem que número? Respondeu certo quem disse 18. Muito bem. Então, a partir do número 17, a gente acrescentou mais 2, adicionamos mais 2 números e chegamos no número 18, que aliás também está escrito na apostila. Agora, turma, só falta o número. Vamos lá. Seguindo a ordem da setinha, o 18 a gente já tem, guarda na cabeça, tá? E com seus dedinhos, faça o número 2, né? Fez o número 2? Cada dedinho representa o número que a gente vai acrescentar, adicionar a partir do 18, tá? Então, vamos lá. Depois do 18, lá no seu primeiro dedinho, um dedinho aí que tá levantado, o que vem depois do 18? Esse dedo tá representando o número seguinte. Respondeu certo quem disse que depois do 18 vem o número 19. Muito bem, turma. Tenho certeza que vocês estão acertando. E faltou acrescentar mais um número, né? Que é o outro dedinho que está levantado. Depois do 19, alguém sabe me dizer o que vem depois do 19? Pensa um pouquinho. Depois do 19 vem o número 20. Muito bem, escreva aí no seu retângulo. Então, turma, a partir do número 18, a gente acrescentou mais 2, que resultou no número 20. E dessa maneira, nós levamos o passarinho para o seu ninho. Tudo bem? Prosseguindo, agora a gente vai fazer o terceiro exercício. Diz o seguinte: pinte a pista onde os números estão em ordem crescente. A pista corresponde a cada fileira, tá? Então, nós temos 3 fileiras, ou seja, 3 pistas. E a gente vai pintar somente a pista, a fileira que corresponde, que está em ordem crescente, tá? Vamos lá. Primeira fileira, a gente tem, lembrando, turma, antes de mais nada, que a ordem crescente, ele vai do número menor, aquele número que tem menos quantidade, para o número maior, aquele número que tem mais quantidade. Vamos fazer um exemplo? A gente tem uma sequência que é o seguinte: número 1, 2, 3, 4, 5. O 1 corresponde a uma bala. O 2, 2 balas, e assim por diante, até chegar no número 5, que tem 5 balas. Tem menos, a pessoa que tem uma bala tem menos quantidade, menos balas que aquela pessoa que tem 5 balas. A pessoa que tem 5 balas tem muito mais balas do que aquela que tem uma só. A sequência é assim que funciona, a sequência crescente, do número menor para o número maior, do número que tem menos para o número que tem mais. Tá? Então, imagina você tem uma bala. No dia seguinte, você ganhou mais outra bala. Você já ficou com 2, já está aumentando. Então, está crescendo o seu número. E depois, assim por diante, até chegar em 5 balas, por exemplo, tá? Que é uma quantidade maior. Essa é a ordem crescente, do maior para o menor, tá? Então, vocês vão olhar cada fileira e ver qual fileira, que pista está do número maior para o número, qual pista está do número menor para o número maior, tá? Ordem crescente, do menor para o maior, vai crescendo. E vai pintar somente as pistas corretas, tá? Próxima página, a gente vai continuar trabalhando com os numerais até o 20. Exercício 1 diz o seguinte: resolva as adições abaixo. Notem vocês que as continhas estão armadas, né? Posicionado um número embaixo do outro. A gente vai colocar as unidades embaixo de unidade e a dezena embaixo de dezena, caso houver, né? Mais de uma. Primeiro, nós vamos somar somente a unidade, a coluna da unidade. Quanto que é 4 mais 2, turma? Façam com o dedinho aí. Quanto é 4 mais 2? Pensa um pouquinho e pause o vídeo, depois vocês retomam. 4 mais 2 é 6, né? É igual a 6, muito bem. Agora, turma, a gente vai somar somente a coluna da dezena.
1 mais, só tem ele, então desce ele, tá? Então, ficou o número 1 aqui, desceu na coluna da dezena. Qual é o resultado da nossa continha? 14 mais 2 deu quanto? Deu 16, tá? É assim que faz. Primeiro soma a coluna da unidade e depois soma a coluna da dezena. E no final você vai ter o seu resultado. O mesmo vai seguir para as outras continhas, 10 mais 8 e 17 mais 2 e 6 mais 11. Tudo bem? Prosseguindo. Exercício 2. Resolva as situações e problemas até 20, até o número 20. A situação diz o seguinte: Eloá ganhou 12 bonecas do seu pai. Olha a quantidade de boneca. No total aqui dá 12 bonecas, tá? E também ganhou 5 petecas da sua tia. São 5 petecas que ela ganhou da tia. Quantos brinquedos Eloá tem agora? Então, aqui vocês vão escrever a quantidade que ela tem de boneca que ela ganhou do pai, mais a quantidade de peteca que ela ganhou da tia. Vai somar eles todos juntos e misturados. Deu quanto? Coloca o resultado aqui, tá? E repete. Resposta. Eloá tem... Quantos brinquedos que ela tem no total? Tudo junto e misturado. Escreva novamente aqui. Chururu. Esse é o total de brinquedos, tá? Próxima situação problema. Uma escola fez uma gincana para arrecadar brinquedos. Em um dia, uma turma arrecadou 12 dados e 6 bolas. Então, vejam vocês. Aqui tem 12 dados. Embaixo nós temos 6 bolas. Ao todo, quantos brinquedos foram arrecadados? Então, no primeiro retângulo, você vai escrever a quantidade de dados. Depois, a quantidade de bolas. Em seguida, vai dizer o total, todos juntos e misturados. A quantidade de dados e bolas dá quanto? Escreva neste retângulo aqui, tá? E repete embaixo. Resposta: foram arrecadados tantos objetos, tá? É para arrecadação lá na gincana. Tudo bem? Então, essas foram as atividades de matemática da nossa apostila de material de apoio para essa semana. Espero que tenham aproveitado, tenham conseguido fazer tudo, tá? Estou torcendo por vocês. Até mais!